Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Vou continuar falando sobre membranas. Nesse vídeo, mais especificamente sobre lipídios de membranas. Então vou aproveitar o esquema que usei no vídeo passado. Os lipídios mais abundantes encontrados nas membranas de plantas são os fosfolipídios, uma classe de lipídios em que dois ácidos graxos estão covalentemente ligados ao glicerol, que por sua vez está ligado covalentemente a um grupo fosfato. Ainda ligado ao grupo fosfato no fosfolipídio, há um grupo variável, tal como serina, colina, glicerol, inositol, etc. As cadeias de hidrocarbonetos não polares dos ácidos graxos formam uma região exclusivamente hidrofóbica, ou seja, que exclui a água. Ao contrário dos ácidos graxos, os grupos da cabeça são altamente polares. Por conseguinte, as moléculas fosfolipídicas apresentam propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas, ou seja, são anfipáticas. Mas esse é apenas o exemplo de um fosfolipídio, a fosfatidilcolina. Os ácidos graxos e grupos da cabeça variam bastante. Aqui temos alguns exemplos de tais variações nos ácidos graxos e nos grupos da cabeça. Aqui tem também um lipídio comum em membranas, formado pela união de dois fosfolipídios. Alguns lipídios de membrana não possuem fosfato, mas também possuem variações nos ácidos graxos e nos grupos da cabeça. Existem também outros lipídios nas membranas, além destes grupos que acabei de falar, como o glicosilceramida e o glicocerobrosídeo, mostrado aqui, além dos esteróis, mas todos possuem uma região hidrofóbica e uma hidrofílica. Aqui estão alguns exemplos de esteróis comuns nas membranas vegetais, entre eles o colesterol, que é muito comum em animais. A maior parte do colesterol em plantas não está nas membranas, mas na superfície de vários órgãos, como legumes e folhas, sendo que algumas famílias de esteróis, tais como os bracinoesteroides, também servem como hormônios, como fazem animais, por exemplo, estrogênios e testosterona. Embora os alimentos derivados de plantas sejam rotulados como sem colesterol, os vegetais têm colesterol sim, mas em quantidades tão pequenas que permitem esse tipo de rotulagem. Os animais têm pelo menos 5 gramas de colesterol por quilograma de lipídios totais, enquanto que as plantas apresentam até 50 miligramas de colesterol por quilograma de lipídios totais. As plantas possuem cerca de 250 outros esteróis e derivados de esteróis, geralmente esteroésteres, sendo que os mais comuns são os beta-citoesteróis. Os esteróis contribuem para a formação e a montagem das membranas e cutículas serosas nas superfícies das plantas. Vários fosfolipídios encontram-se distribuídos assimetricamente na membrana plasmática. A face externa da membrana plasmática, voltada para o meio extracelular, é diferente da face interna, voltada para o citosol, em termos de composição de fosfolipídios. Esse esquema aqui é só um exemplo de como os lipídios de membrana podem ficar organizados. Como as moléculas lipídicas individuais em uma bicamada não estão ligadas entre si covalentemente, elas são livres para se mover. Dentro do plano da bicamada, as moléculas podem deslizar umas sobre as outras livremente. Estudos do movimento de fosfolipídios em bicamadas revelaram que essas moléculas podem se difundir lateralmente, girar, flexionar suas caudas, balançar para cima e para baixo e passar de uma monocamada a outra, movimento chamado de flip-flop, que é menos frequente, pois envolve a passagem da cabeça hidrofílica dentro da região hidrofóbica da bicamada. Algumas membranas contêm enzimas flipases, que medem o movimento de flip-flop de lipídios recém-sintetizados através da bicamada. Os esteróis da membrana nas bicamadas lipídicas comportam-se um pouco diferentemente dos fosfolipídios, principalmente porque o domínio hidrofóbico é muito maior do que o grupo de cabeça polar. Os esteróis não são apenas capazes de se difundir rapidamente no plano da bicamada, eles também podem fazer o movimento de flip-flop sem assistência enzimática, e em uma taxa mais alta do que os fosfolipídios. As cadeias de ácidos graxos são variáveis no comprimento, mas em geral consistem de 16 a 24 carbonos. Se os carbonos estão conectados por ligações simples, a cadeia de ácido graxo é dita saturada, ou seja, saturada com átomos de hidrogênio, como mostrado aqui à esquerda na letra A. Mas se a cadeia inclui uma ou mais ligações duplas, o ácido graxo é insaturado. Como mostrado à direita, insaturações provocam dobras nas cadeias de ácidos graxos. As dobras impedem o arranjo compactado dos fosfolipídios na bicamada. As dobras promovem a fluidez da membrana, que é crítica para muitas das suas funções.
A fluidez é também fortemente influenciada pela temperatura. Uma vez que os vegetais não podem regular a temperatura de seus corpos, eles enfrentam com frequência o problema de manter a fluidez da membrana sob baixas temperaturas, que tendem a aumentar a compactação da membrana. Os organismos cujas temperaturas flutuam com o ambiente podem alterar a composição de suas membranas, para otimizar a fluidez com a determinada temperatura. Mecanismos para compensar as baixas temperaturas incluem encurtar as caudas de ácidos graxos, aumentar o número de ligações duplas e aumentar o tamanho e a carga dos grupos da cabeça. Um dos problemas das geadas é que são repentinas e as células não conseguem alterar a composição de suas membranas, por isso que causam tanto estrago nas plantações. Alterações em composição de esteróis também podem alterar as respostas da membrana à temperatura. Os esteróis da membrana servem como tampões, aumentando a fluidez em temperaturas mais baixas por interromper a gelificação dos fosfolipídios e diminuindo a fluidez em temperaturas mais altas, interferindo na flexão das caudas dos ácidos graxos. Como todas as moléculas celulares, os lipídios da membrana têm um tempo de vida finito e são substituídos regularmente. Essa rotatividade permite às células vegetais ajustar a composição lipídica de suas membranas em resposta a mudanças sazonais na temperatura ambiente. Estas são as referências que consultei. Além dos 2 livros que comentei no vídeo passado, usei o livro Princípios de Bioquímica de Leninger, dos autores David Nelson e Michael Cox. Usei a versão inglesa porque as figuras estão com melhor resolução. Bem, muito obrigado por assistir. No próximo vídeo vou falar sobre proteínas de membranas.